Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa lição de número 6, nossa faixa etária de juvenis, onde estaremos estudando hoje sobre Ele tem poder sobre as doenças. Mateus capítulo 4, versículo número 23, está escrito: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nossa leitura bíblica em classe de hoje está em Mateus 9, verso 18, ao versículo de número 30. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhe: Credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. O nosso primeiro tópico, onde estamos adentrando a nossa lição de hoje, traz a seguinte questão: qual a origem das enfermidades? Como surgiram as enfermidades? Antes de criar o homem, Deus preparou um lugar perfeito para que fosse a sua habitação. Havia ali o Éden, e naquele local que já era bonito, bacana, cortado por rios, o Senhor plantou ali um jardim, que é o que nós conhecemos hoje por Jardim do Éden. O Senhor não somente criou ali um lugar perfeito, mas criou também um ser perfeito. Deus não nos criou com problemas de saúde. Deus não nos criou com problemas sentimentais, emocionais. Pelo contrário, nos criou perfeitos, saudáveis. E ainda coloca em nós a sua imagem e semelhança. Então, o que deu errado? O pecado entrou no mundo. Foi isso que deu errado. Não deu errado na criação. A criação foi feita perfeita. Porém, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes, Deus criou o homem perfeito, porém ele se meteu em muitas astúcias. O pecado entrou no mundo e as doenças físicas e emocionais são consequências diretas da queda. O Criador nos deu o direito de escolhermos entre o bem e também o mal. Mas precisamos ter muito cuidado, pois toda escolha traz consequências. Seja essas consequências na vida espiritual, seja na vida física, vai ter consequência aquilo que escolhermos. O primeiro casal quebrou um princípio divino, e quando princípios são quebrados, adoecemos no corpo, também na alma. No caso de Adão e Eva, podemos ver que o mundo até então era perfeito.
o que veio a ser arruinado completamente. Com o pecado veio a morte, veio o sofrimento e vieram todas as moléstias que acometem a vida das pessoas nos dias de hoje. Não fomos criados para morrer, nem tampouco para sofrer, mas para viver eternamente e ter uma vida abundante na presença de Deus. Ao criar o primeiro casal, Deus também concedeu a eles uma missão: governar a terra, cultivar o solo e guardar o jardim do Senhor. Deus confia ao homem a administração total do jardim, e não somente do jardim, mas de todo o globo terrestre. Fica então evidente que, para cumprir tal missão, eles precisavam de saúde física, saúde espiritual e saúde emocional, que não é diferente com a gente hoje. Para realizarmos as nossas tarefas, as nossas responsabilidades, precisamos de saúde física, de saúde espiritual e de saúde emocional. E a notícia boa é que Deus tem essas três coisas para nos conceder nos dias de hoje. Vamos crer e confiar que o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Bem, o segundo subtópico vai falar sobre, tem um seguinte títulozinho: depois da queda. O mundo depois da queda jamais seria o mesmo. Isso é um fato. Determinado teólogo, na sua obra teológica que conhecemos como a obra teológica sistemática ou a teologia sistemática de Stanley Horton, ele diz o seguinte: ao entrar em cena o pecado, a humanidade começou a sofrer. Ao lermos as escrituras sagradas, fica claro que as enfermidades físicas e mentais são resultados do pecado, das escolhas erradas do primeiro casal. Entretanto, Deus é bom e misericordioso. Já no Éden, ele havia prometido e providenciado um Redentor, que levaria sobre si as nossas dores e também as nossas enfermidades. Veja como Deus é bom e misericordioso. Quando acontece a queda, que o homem cai no Éden, o homem ofende a Deus gravemente, perde a glória do Senhor. Em vez de Deus nos abandonar, em vez de Deus nos punir com uma separação total e absoluta, pelo contrário, ele desce mais uma vez no jardim, procura o homem, procura a mulher e faz-lhes uma promessa de que nasceria um descendente na mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Justamente esta que fez com que eles caíssem, os induzindo a desejar aquilo que não era para desejar. Então Jesus nasce na cruz. Aliás, Jesus nasce e na cruz, ele pisou na cabeça da serpente, expondo-a ao vitupério publicamente, triunfando e nos reconciliando com Deus e nos devolvendo tudo que nós perdemos lá no jardim, que foi primeiramente a paz com Deus e a sua maravilhosa presença. Segundo tópico, um Deus que cuida da nossa saúde. Em Êxodo 15, verso 26, Deus se revela ao seu povo como: eu sou o Senhor que te sara. Havia uma promessa para o povo do Senhor: se esse povo andasse conforme os preceitos do Todo-Poderoso, jamais seriam acometidos das enfermidades ou pragas que foram lançadas entre os egípcios. Tal fato nos mostra a bondade do Pai e o quanto ele deseja que o seu povo seja saudável. Entretanto, não podemos nos esquecer de que cuidado com a saúde física e mental sempre foi e será uma responsabilidade do ser humano, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É bem verdade que boa parte, não todas, é claro, mas boa parte de algumas enfermidades que vêm sobre nós temos a nossa parcela de culpa. Basta pensar nos exageros que praticamos, que fazemos, que realizamos.
seja naquilo que ingerimos como bebida líquida ou como aquilo que é sólido, né? Alimentos sólidos, enfim. Coisas que, quando usadas em excesso, vão fazer mal, vai trazer problema. Sem falar naquilo que se faz uso consciente de que é mal, é tóxico. E aí o homem planta um monte de problemas e depois, Deus, por que o Senhor não me ajuda? Responsabilidade pessoal, né? Não podemos ser irresponsáveis com a gente mesmo. Portanto, é nossa responsabilidade cuidar bem do nosso corpo. Deus quer que tenhamos saúde, mas cabe a nós tomar as decisões certas, fazendo escolhas sábias que não prejudiquem nossa saúde física ou emocional. A palavra do nosso Deus nos garante que um dia nós teremos um corpo glorificado, não mais sujeito aos males deste mundo, nem tampouco às doenças. Mas enquanto esse dia não chega, devemos fazer a nossa parte, né? O Senhor nos transformará para ser conforme o corpo de Cristo, mas enquanto isso não acontece, devemos ter consciência de que o corpo no qual hoje habitamos é vulnerável a diversas coisas que poderão lhe fazer mal. Portanto, devemos tomar o máximo de cuidado. Uma dieta para uma vida saudável. Ao ler o livro de Levítico, vemos ali o Senhor dando várias... Vou fazer um resumo breve aqui, porque o assunto é muito conhecido de todos. O Senhor ali orienta o povo de Israel quanto ao que deve ou não comer. A princípio, quando a gente faz a leitura do texto, podemos até pensar que Deus está exagerando. Porque lá está escrito, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro, não coma aquilo outro. Não são mandamentos dados pelo Senhor apenas porque Ele é todo-poderoso e nós somos súditos. Todos os mandamentos que o Senhor está concedendo ali, dando para Israel, pensando no bem do próprio povo. E que, se o povo obedecesse aqueles mandamentos, evitasse comer alguns tipos de animais e, portanto, estariam evitando também que viesse sobre eles alguns tipos de enfermidades, né? Então Deus deixa claro, isso aqui vocês podem comer, aquilo outro não. Não podem se alimentar disso, mas podem se alimentar daquilo. Então todas essas leis eram pensando no bem das pessoas. Como por exemplo, só citar um exemplo. Não coma a gordura dos animais. Está escrito. O povo é proibido de comer a gordura. E hoje nós ficamos sabendo, né, dos malefícios que a gordura pode trazer quando é ingerida em excesso. Vai trazer uma entupção de veias, e pode gerar um infarto, enfim. Se obedecermos a palavra de Deus, com certeza estaremos vivendo bem mais confortável. Jesus ele nasceu ali na Palestina, no tempo em que o Império Romano dominava Israel, e havia ali uma tensão política e também uma instabilidade social, tornando a vida das pessoas bem difícil. Mas em meio às muitas crises, Jesus vê o mundo restaurando a esperança de um mundo melhor, mais saudável em todos os aspectos. O mestre viveu, exerceu seu ministério e cumpriu sua missão sacerdotal em uma sociedade em que havia muitas pessoas pobres, muitos escravos e também muita gente enferma. Por isso é comum ver nos evangelhos que onde Jesus estava pregando e realizando maravilhas, sempre havia ali grande multidão de gente o apertando, né, desesperados por uma cura. Hoje não está muito diferente. Por mais que a ciência avance, a tecnologia nos dê possibilidades, fazemos uso de vários tratamentos e medicações, mesmo assim, as enfermidades são frequentes no meio das pessoas. Precisamos da bênção de Deus para as nossas vidas. Terceiro tópico, Jesus salva e restaura a saúde. Encontramos em Mateus 9, do verso 18 ao 30, o relato da cura de uma mulher, vou também fazer um resumo breve aqui, que sofria com uma hemorragia havia 12 anos, muito tempo. Esta mulher, embora fosse vivesse bem financeiramente,
Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e não recebeu a sua cura. Ela ouviu falar sobre Jesus, soube de que ele ia passando. Ela esforça-se, rompe a multidão e, pela fé, uma fé extraordinária, ela toca na orla do seu vestido e de Cristo sai virtude e a mulher é curada no ato. Então, o relato bíblico deixa claro para a gente que não somente a cura da enfermidade física aconteceu, como também a sua salvação, porque ela creu. Ela creu de todo o seu coração. E isto é extremamente necessário. Então, houve ali a saúde física e já veio junto também a saúde espiritual, porque ela foi reconciliada com nosso Deus. Então, Jesus veio para anunciar o reino de Deus e as curas e milagres operados por ele tinham como objetivo mostrar que o Messias prometido havia chegado. E como Messias, Jesus não somente curava, como também restaurava o homem a reconciliação e a paz com Deus através do perdão dos seus pecados. Jesus ele não somente curou, mas deu poder e autoridade para que seus discípulos também realizassem milagres e curas em seu nome. Aconteceu logo após a ascensão de Cristo para o céu, continua acontecendo entre os apóstolos e ainda hoje o Senhor continua curando. O sistema de saúde nos tempos de Jesus. No período em que Jesus exerceu seu ministério terreno, já havia ali o exercício da medicina, pois Marcos relata no Evangelho que leva o seu nome, que a mulher que sofria com fluxo de sangue havia padecido muito com os médicos. Já no Antigo como no Novo Testamento, os tratamentos médicos eram caros, somente os ricos podiam pagar. Mesmo tendo condições financeiras para custear seus tratamentos médicos, os hebreus deveriam também recorrer a Deus, o Criador. O melhor procedimento era e é buscar a Deus em oração. Bem, aqui eu abro um parêntese para falar o seguinte. Nos dias de hoje, a gente tem ouvido por parte de algumas pessoas que se apresentam como pessoas céticas com relação à nossa fé, pessoas que não dão credibilidade ao que pregamos, ao que anunciamos, ao que vivemos. Elas dizem que devido ao avanço da ciência e a alta tecnologia para a realização de diversos procedimentos no corpo humano, como também medicações avançadíssimas, eles dizem que nós não necessitamos mais de Deus, porque o homem já achou, já encontrou a solução para os seus problemas. E eles chegam a exagerar dizendo o seguinte: Deus, portanto, não existe. Tudo era limitação do homem. Porém, fato é que, por mais que a tecnologia tenha avançado, a ciência se multiplicado e haja tratamentos diversos, fica claríssimo e evidente de que o homem não consegue solução para tudo. É como se ele encontrasse um paliativo. Porém, a cura definitiva quem dá é Deus. Assim como foi no passado, assim nos dias atuais. Quem cura é o nosso Deus. Ainda bem que existem algumas medicações que nos ajudam bastante. Como, por exemplo, no passado, a lepra, não havia cura para a lepra. Já hoje, existe. Só que isso não justifica, isso não nos dá o aval para dizermos que Deus não existe. Pelo contrário, o Senhor já falou antecipadamente de que a ciência se multiplicaria. Gente, o homem foi beneficiado por Deus com uma inteligência para o seu próprio bem. Porém, isso deve acrescentar a nossa fé e não diminuir. O que devemos é ser gratos a Deus e não ingratos. Verdade? Bem, vamos continuando aqui para a gente concluir. Terceiro subtópico. Jesus continua curando os enfermos. Sabemos que Jesus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Precisamos crer que Cristo operou curas e milagres nos dias em que esteve caminhando neste mundo e continua a curar as enfermidades dos nossos dias. Jesus é poderoso e a sua vontade é soberana. Se ainda assim a cura não chegou da forma como você esperava, saiba que, curados ou não, podemos ter a certeza de que Deus nos ama
E um dia limpará de nossos olhos toda lágrima e estaremos no céu onde não haverá mais morte, nem pranto, nem choro e nem dor. Como diz Apocalipse 21, verso 4. Em outra ocasião, Jesus curou 2 cegos, apenas tocando nos olhos deles. Em outro momento, Jesus curou o empregado de um oficial romano com apenas uma palavra à distância. Já com a sogra de Pedro, ele toca na mão dela e a febre imediatamente vai embora e ela passa a servi-los, né? Jesus não mudou, ele continua a realizar milagres e a curar aqueles que lhe pedem ajuda, mesmo que muitos já não creiam na cura divina e que outros afirmem que as curas e milagres foram somente para os tempos de Jesus e dos crentes do primeiro século. Muita gente não crê, é verdade, mas os testemunhos são inevitáveis. Todos os dias Jesus está curando alguém. Inclusive, até mesmo pessoas que a medicina, com a sua alta ciência e tecnologia, chegou ao ponto de dizer: não tem mais jeito. Quantos casos de pessoas que a medicina, que os homens disseram: não tem mais jeito, vamos tirar os aparelhos. E mesmo assim a pessoa volta a viver. Poder de Deus em ação. Concluímos então dizendo que foi para nos resgatar do pecado e dos seus efeitos maléficos. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou. Subiu ao céu e de lá voltará novamente para nos buscar, e podemos afirmar que a cura divina é parte da nossa salvação e da obra redentora de Jesus. Pelo seu poder redentor, ele tanto salva como cura. Graças a Deus por isso.